E aí, gurizada, chegando aqui no canal do Guedes para falar um pouco de Grêmio. Hoje tem jogo atrasado no primeiro turno, Grêmio e Corinthians. Corinthians e Grêmio, na verdade, porque o mando é do Corinthians, jogo em Itaquera. Os dois times num momento ruim. O Grêmio pelo futebol mal apresentado fora de casa. Os últimos 4 jogos, todos muito ruins, contra Goiás, contra Vasco, contra Santos e contra o Bragantino, que foi o pior deles. E o Corinthians vem aí oscilando neste ano. Depois da saída do Roger Guedes, o time decaiu, está ali na zona intermediária do campeonato, um pouquinho acima do Z4, mas é um time totalmente inconstante. Mas é o Corinthians jogando em Itaquera, sempre tem força, tem torcida, o timão é muito forte quando joga em Itaquera. E o Grêmio, com alterações, não tem Felipe Carbajo, se especula em Natan, e aí é para arrepiar os cabelos, né, gente? Natan, que já teve várias oportunidades e não demonstrou absolutamente nada. Um jogador tão... a impressão que dá que não transpira a camisa, que não tem vontade, que não tem força, não tem intensidade que o Grêmio precisa. E o Renato está especulando colocar ele hoje. Também se falou em Galdino, que é, na minha avaliação, melhor do que o Natan, colocando daí o Galdino na extrema direita. E aí o meio campo teria ali o Vila Sante, o PP e o Cristaldo. Pelo menos o Galdino marca, tem um pouco mais de intensidade, um pouco mais de força de vontade. É um jogador que dá uma resposta muito melhor do que o Natan. A gente vai ter que aguardar o que o Renato vai fazer. E tem ainda JP Galvão, eu que defendi, não a questão do seu futebol, mas a questão tática de ser um jogador que joga perto do Luiz Soares, e isso estava dando um pouquinho mais de mobilidade para o Luizito, que fez bons jogos, principalmente em casa. Só que ele também fez um jogo muito ruim contra o Bragantino, não tem desempenho, e aí, nossa, torcedor, olha para o banco, bota o Ferreira, bota o André, as alternativas são escassas, embora eu entenda que o Ferreira ainda é um atacante de melhor qualidade, é um pouco dispersivo, mas ele entrega muito mais que o JP Galvão. Evidente que com o ataque do Grêmio fica numa característica diferente. Renato pode colocar o André pelo menos demonstrou contra o Bragantino força de vontade, empenho, que não é tudo, mas analisando o futebol do JP Galvão, e até do próprio Carbajo, que não vai jogar hoje por lesão. Então, se você tem jogadores, pelo menos com força de vontade, com intensidade, o time pode crescer principalmente nesse quesito. E a gente espera isso, porque o Grêmio vacilou, está aí o Palmeiras que está a 7 pontos do Botafogo, o Botafogo que perdeu as 2 últimas, e se o Grêmio tivesse feito alguma pontuação aí razoável contra o Vasco, contra o Santos, que saiu ganhando lá na Vila, e o próprio Bragantino, o Grêmio estaria muito mais perto agora do Botafogo do que está. Mas o fato é que a realidade do Grêmio é Libertadores e G4, para começar uma temporada mais tranquila, com um planejamento todo melhor executado, do que terminar abaixo do G4, e aí vem aquela pré-Libertadores, aqueles jogos que são início de temporada e jogo de mata-mata. Então o Grêmio precisa focar nisso, e hoje tem a chance contra o Corinthians de vencer. É difícil, mas tem condições de vencer o Corinthians, e em vencendo o Corinthians hoje, em vencendo o time do Palmeiras na próxima rodada, o Grêmio pode garantir estar ali na 2ª colocação, isolado do Brasileiro. É difícil, o jogo hoje é fora de casa, o Grêmio não faz bom desempenho, e o outro adversário é o Palmeiras. Mas é hoje, 21 horas. Grêmio e Corinthians, e a gente se vê, vai lá no canal do Guedes e se inscreve. Abraço!